Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do RP Review. Bom, e hoje nós vamos falar sobre o direito do consumidor. Muita gente já passou diversos perrengues por não conhecer. E por isso eu trouxe o advogado Thalisson Andrade, que vai bater um papo com a gente e tirar algumas dúvidas. Seja bem-vindo, Thalisson, ao RP Reviews. Obrigado, gente. Vamos tirar umas dúvidas aí do direito do consumidor. São pertinentes aí, às vezes muito comuns, mas que muita gente ainda não sabe ou não sabe se portar em algumas situações, né? Mas a gente está aqui hoje para sanar essas dúvidas aí. Valeu pelo convite, tá, Luan? Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço por você ter aceitado. Bom, e a primeira pergunta é: os estabelecimentos podem cobrar valores diferentes entre dinheiro ou cartão, seja de crédito ou débito? Isso, na verdade, foi uma questão muito discutida aí depois de 2017, porque anteriormente era vedado a cobrança de valores divergentes, né? Até mesmo, por exemplo, a cobrança de valor mínimo, que ainda continua sendo vedada, cobrar valor mínimo para poder passar no cartão. Mas depois da lei que o nosso antigo ex-presidente Michel Temer, né, a lei 13.455 de 2017, logo quando ele assumiu ali o mandato após a saída da Dilma, estabeleceu no finalzinho do ano ali que era possível, sim, estabelecer preços diferentes ou aplicar descontos diferentes em vários tipos de modalidade. Hoje, depois, né, praticamente da criação do Pix, também é uma forma que as empresas podem também cobrar valores diferenciados. Muito embora as pessoas pensem, mas o Pix também é dinheiro. Não. E uma coisa bastante interessante para que as pessoas possam entender, não existe obrigatoriedade para que a empresa, né, que é o estabelecimento comercial, aceite cartão ou outra modalidade que não seja dinheiro. Então, a modalidade universal de aceitação para pagamento de contas, de dívidas ou compras é o dinheiro. Se caso a empresa venha aceitar cartão, recebimento por meio de cheque, recebimento por meio de Pix, ela pode estabelecer, sim, diferenciação de valores. Só que o mais interessante é que, quando há essa diferenciação de valores, isso tem que estar especificado, né, em algum lugar da loja, principalmente um lugar que seja visível, para que haja percepção de que, se eu comprar no cartão, eu vou ter um acréscimo ou um desconto diferenciado do que se eu estaria comprando no dinheiro. Se eu pagar no Pix, vai ter um desconto diferenciado. Se a modalidade crédito ou débito, também vai ter essa diferenciação. Então, é sim permitido a diferenciação de valores aí, dependendo da forma que for o pagamento ou a forma que for a compra. Perfeito. Bom, e o preço do produto de um estabelecimento, ele pode variar na loja física do site? Pode ter essa diferença? Isso é uma dúvida de muitas pessoas. Pode. Inclusive tem um videozinho aí que rola muito nas redes sociais, da moça chegando na loja, querendo saber do produto na loja física, e o produto custava cerca de R$ 200 mais caro do que estava no site. E como essas empresas de e-commerce grandes aí fazem, muitas das vezes você pode comprar no site e retirar na loja. E aí é um questionamento, na loja está R$ 200 mais barato, mas é porque tem toda a estrutura da loja física, que é a estrutura com espaço, com funcionário, com luz, com água, com a facilidade de você ter o produto aqui em mãos. E a moça acaba falando assim, então eu vou comprar pelo aplicativo e retirar na loja. Chega a notificação, rapidinho ela vai lá retirar no balcão. Então, sim, é possível essa diferenciação, porque a gente não tem nada que vede essa prática. Então, assim, se a gente realmente colocar na ponta da caneta, o custeio, às vezes, de um e-commerce, ele é muito menor em relação a um produto do que até mesmo a estrutura física de uma loja que conta com todo o arcabouço, né, que pode agregar ali no preço final. Então, às vezes, a própria loja chega com uma proposta do produto de vender com o mesmo preço do e-commerce. Só que quando você vai colocar outras despesas que ela possui, aí sim ela pode agregar isso no valor final e pode ter essa diferenciação, principalmente deliveries ou algo do tipo. Não sei se algumas pessoas já perceberam, às vezes você vai no estabelecimento, o lanche é R$ 2 mais barato do que está no aplicativo, porque pode sim essa diferenciação, sim. Você falou em delivery e eu vou fazer a minha próxima pergunta nisso. Se o delivery atrasar e não cumprir com a previsão de entrega, o consumidor pode cancelar a compra ou não receber o produto? Assim, ele cancelou, não quer mais, eles foram entregados do mesmo jeito.
como é que fica essa situação? Então, assim, o Código de Defesa do Consumidor ele fala que a informação deve ser clara para o consumidor, principalmente sobre a quantidade, a qualidade, a forma que vai ser prestado o serviço ou produto, né? Então, uma das coisas mais importantes quando você tem um delivery é quando você já informa, a pessoa já pergunta qual que é o prazo de entrega. Então, isso deve estar estabelecido nas plataformas ou por meio do contato. Porque aquele é um prazo hábil que a empresa se compromete a entregar aquele produto ou fornecer aquele serviço. Se houver um atraso razoável, atrasou 10, 15, 20 minutos, dependendo da situação, a gente tem que colocar uma ponderação. Mas, por exemplo, já aconteceu algumas vezes aqui de pessoas que eu conheço, pediu um pedido que demoraria 1h50. Então você já está extrapolando um prazo muito grande para esperar um lanche. Mas a empresa informou, ok, 1h50. Só que deu 4 horas de pedido e não tinha chegado. No Então, meu assim, caso, ocorreu isso. e eu não estou falando que seja só nessa hipótese, porque assim, se realmente passou 40 minutos, 30 minutos do pedido, você já está sendo desrespeitado. Então aconteceu isso, o delivery não cumpriu com a proposta que era entregar naquele prazo, extrapolou muito o prazo, você pode sim pedir o cancelamento da compra e pedir ou não aceitar o produto com direito à devolução do valor que você pagou sem ter dor de cabeça nenhuma. E inclusive não ficar com custas de entregador, porque é uma falha na prestação do serviço da empresa e se o delivery não conseguiu entregar em tempo hábil, seja por demora na confecção do alimento, da refeição ou até mesmo na entrega, o consumidor não pode ser lesionado nesse sentido, entendeu? Entendi. Inclusive, aconteceu isso comigo uma vez. Eu pedi um lanche em certo horário e foi dando meia-noite, 1h, e o lanche não chegou. E eu tinha essa mania de já pagar no débito automático, né? Você pedia lá pelo aplicativo e já descontava. No meu caso, foi mais tranquilo, por quê? Porque eu tirei print de tudo, das conversas, de todo o passo a passo, mandei para a empresa responsável pelo aplicativo e eu obtive meu dinheiro de volta. Uma dica, eu acho que isso é muito importante, né? Não Demais. coloque débito automático. É bom as pessoas prezarem por isso, porque a gente sabe, eu acho que é uma evolução que vai ter no futuro, é que todas as compras praticamente vão ter que ser pagas antes de serem entregues, principalmente em refeição. Isso até mesmo para evitar qualquer tipo de transtorno em relação ao estabelecimento. Porque a gente sabe que tem muito golpe. Por exemplo, a pessoa liga, faz trote, não paga, o endereço não existe, aí chega lá um transtorno muito grande. Só que, o quanto mais você puder se privar de ter um prejuízo prévio, é mais importante até mesmo para você evitar essa situação de transtorno. Porque se você chegou lá e pagou, a gente vê que muitos estabelecimentos, às vezes, por exemplo, se recusam a devolver o dinheiro porque já teve deslocamento, o produto já foi confeccionado, mesmo eles sabendo que o consumidor não pode ser lesionado. E a dica é justamente isso que você falou, tire print, comprovação, é uma coisa que nós até conversamos antes, mas o que eu vejo até mesmo como meme, o produto não chegou, o Mercado Livre mandou a mercadoria, fala que foi entregue, mas não chegou. Aí você tem que provar que você não recebeu. Vou tirar uma foto do nada? Não necessariamente. Então, se o produto não chegou, você tem um print que foi feita a compra, a empresa, no caso, vai ter que provar que entregou. Entregou para quem? Quem que recebeu? Qual que era o nome da pessoa? Que hora que entregou? Entendeu? E se tudo isso não bater e ainda assim a empresa se negar a devolver o dinheiro do cliente, aí você guarda todas essas telas, esses prints dessas conversas, dessas solicitações, e você faz uma conversão disso. Vai até o PROCON e aí com essas provas você solicita a devolução do valor, entendeu? Se ainda assim for negado ao PROCON, você pode acionar o judiciário, às vezes até com um pedido de indenização por danos morais por causa do transtorno, né? Não só por causa da não entrega, mas por todo o transtorno, evidenciando que você não recebeu o produto, uma indenização por danos morais nesse sentido. E acaba que a causa ganha, como é que é? Olha, não vamos falar Prolongamento. assim causa ganha não, porque tem muitos contextos, né? Acho que o profissional, principalmente do direito, a gente sempre coloca isso como uma forma de vender a imagem. Mas a verdade é, se o consumidor tem todos os fatores que comprovem que ele não recebeu um produto, obviamente que o juiz vai fazer com que ele receba o dinheiro de volta. Porque aí, nesse caso, a gente aplica uma teoria chamada teoria da hipossuficiência do consumidor, que em relação aos donos de estabelecimento, ele é mais fraco. Ele é a ponta que vai receber o produto. Então, assim, se realmente o dono não consegue comprovar, mas na minha casa mora eu, Maria e meus filhos. Só que lá no documento entregou para Joana. Quem que é Joana? Eu não conheço. Quem que é Joana? É minha vizinha. Minha vizinha não me entregou.
Então, assim, eu não vou ficar tirando satisfação com a Joana para saber se ela recebeu ou não. Isso é responsabilidade do delivery saber por que a Joana não entregou. Mas a mim cabe o direito de receber de volta o valor que eu paguei. E pelo transtorno, quando a gente fala, a gente diz no seguinte, porque tem transtorno que se confunde com mero aborrecimento, mas a gente pode falar isso depois. Mas, assim, dependendo da situação, pelo transtorno que você tem de já solicitar administrativamente, solicitar num órgão que é o PROCON, e não ter a sua solicitação atendida, mesmo com a prova de que você não recebeu, aí sim tem grandes chances do juiz arbitrar uma indenização por danos morais. Porque esse arbitramento também depende da cabeça de cada juiz, né? Do entendimento de cada juiz, a grosso modo falando. Perfeito. Bom, eu estava conversando com o Thaleson, combinando a entrevista, e eu falei com ele, perdão, e é um problema de quase todo mundo, a bendita da internet. E nós temos conversado. Bom, eu vou colocar o meu exemplo porque é uma indignação muito grande, né? Eu troquei de internet, né? Passei por uma fibra ótica, onde que a promessa era não cair. Pelo contrário, diversas vezes cai e falam que está tendo manutenção na rede, ou custo de cabo de energia e tudo. Eu passei mais de 24 horas sem internet. E quando eu liguei para a operadora, eu não vou dizer o nome, mas quem for mais atento é aquela que faz a propaganda do Bora Bora, que se destrava e tudo mais. E aí falou que me deram dois motivos. Ele falou que houve, não soube nem informar direito, ele deu um exemplo que houve um furto na região e que a internet seria restaurada 1h da tarde. Deu 2h30, liguei novamente, falou que era 4 horas. Liguei às 5 horas, falou que era às 11 da noite. Como para mim já era um dia perdido, né? Então a internet voltou às 8 horas do dia seguinte, mais de 24 horas. Nessa situação, pode haver uma quebra de contrato, porque a empresa não cumpriu com o que ela prometeu. E o seguinte, quedas constantes. Se fosse uma vez ou outra, ou durante a chuva, nós entendemos. Mas quedas constantes, pode haver a quebra de contrato, e eu posso processar a empresa por terem danos perdidos, enfim. E vai depender muito do caso a caso. Vamos assim, para ser mais, digamos assim, diretamente falando, o contexto vai dizer muito o que vai determinar. A quebra de contrato, ela vai acontecer sim diante de uma má prestação de serviço. A gente entende como má prestação de serviço algo que continuamente não é feito da forma correta. Porque pode acontecer um interpério de ter uma chuva, um acidente que vai realmente paralisar com os serviços. Só que aí, no Código de Defesa do Consumidor e na teoria do direito civil, as empresas elas têm uma responsabilidade objetiva. Então, independentemente se aquilo que aconteceu foi culpa dela ou não, o consumidor não pode ser lesionado. Então, vamos supor, por exemplo, que eu trabalho com teletrabalho, trabalho em casa através do computador, e aconteceu que eu tinha um contrato muito importante para fechar e eu precisava da minha internet funcionando. Teve uma chuva, minha internet não foi prestada, não consegui fechar o contrato, perdi a venda. Posso cancelar o contrato? Em tese, sim. Você pega a comprovação do seu dano, foi uma má prestação de serviço, porque a estrutura dela não suportou todo o arcabouço, né, daquela condição climática que ocorreu a não prestação de serviço, e pediu cancelamento do contrato sem qualquer responsabilidade. Agora vamos supor, minha internet caiu durante 20 minutos, mas voltou, foi uma única vez, ou é esporádico a cada 6 meses, entendeu? Por uma atualização de sistema. Isso é motivo para cancelamento? Muitos juízes vão entender que não. Então, assim, como você falou, se é uma prática contumaz que sempre vai acontecendo, isso é motivo, sim, para que haja a quebra do contrato sem ônus do cliente. E outra coisa que você falou, mas que é muito interessante, as pessoas às vezes não prestem atenção nesses detalhes. Eu tenho esse hábito. Se a minha internet, se a minha conta de luz, se a minha luz, ela acaba durante um período, a gente sabe que, por exemplo, na luz você vai ser cobrado por aquilo que você utiliza. Então, se há queda, em tese, você não vai pagar pelo período que você não teve utilização. Mas se teve uma queima de produtos dentro da sua casa, de eletrodomésticos, o que você pode fazer? Você vai solicitar
para que aquele produto seja ressarcido para você, ou valor em dinheiro ou um produto novo, porque é responsabilidade da companhia de energia elétrica. Agora, na prestação de serviço, que a gente diz, por exemplo, de linha telefônica, de linha de internet, o período que você está ali sem utilizar, ele deve ser descontado na sua fatura. Ah, então eu fiquei 2 dias sem internet. No primeiro momento em que eu tenho acesso rápido à internet, quando ela é estabelecida, eu encaminho um e-mail, faço uma ligação solicitando o abatimento daquele período que não teve a prestação de serviço. Então, vamos supor que você paga R$ 200 por mês, cada dia é de R$ 5. 2 dias seriam R$ 10 de desconto que você tem direito na sua fatura, caso você não queira cancelar nessa hipótese. Mas aí são inúmeras situações que, no caso concreto, se a prestação de serviço for falha frequentemente, pode sim solicitar o cancelamento. Contratei 1 GB, eu entro naquele site lá do Fast para ver quanto está na internet. Ah, tá 200 MB. Então eu posso cancelar a internet porque não está entregando para o serviço que eu solicitei. Eu estou pagando por 1 GB e estou recebendo 200. Então, assim, todo esse contexto, o cliente vai formando provas, né, que eu conversei com você vai formando provas da má prestação de serviço, das solicitações, e através disso você solicita o cancelamento. Eles não aceitando, vai ao PROCON, eles não aceitando, vai ao judiciário. E aí, no judiciário, a gente sempre solicita os danos morais, por quê? Ou os danos materiais, que é o que você falou. Se eu perco um negócio de 50 mil que eu precisava de uma internet, eu posso alegar ao juiz que eu tive um prejuízo de 50 mil e pedir esse dinheiro de volta. E nesse caso, dependendo da companhia que presta serviço de internet, há uma resposta, a pessoa que está processando pode ganhar pelo dano que foi comprovado que ela perdeu 50 mil. Pode, a gente fala a gente fala lucros cessantes, né? É o que você deixou de ganhar pela má prestação de serviço. Entendeu? Então, por exemplo, se dependendo do dano que foi feito, né, do prejuízo que você teve, ele atingiu sua esfera patrimonial e era de exclusiva culpa e responsabilidade da companhia, você sim pode solicitar o ressarcimento daquele valor que você ganharia. Aí você vai ter que provar que realmente aquele valor era certo, entendeu? Mas seja, assim, você consegue a devolução. Isso. É importante porque quando a gente fala que o consumidor é hipossuficiente, que eu te falei que ele é mais sensível em relação ao empreendedor, mas assim, isso não quer dizer que ele seja totalmente inocente. Então, o mínimo de provas possíveis vai ser substancialmente para que quando eles tentarem provar que você está errado, você tenha a prova que você está certo. Entendeu? E houve uma situação, acho que eu não cheguei a comentar com você quando a gente estava marcando a entrevista, que é o seguinte. Em uma das ligações que eu fiz, eu já estava bastante irritado, porque eu tinha muita coisa para fazer, tinha prova para entregar, porque tem a semana, vamos supor, você vai entregar a prova numa sexta-feira, você chega lá e não tem a internet. E aí é o seguinte, eu liguei, eu já estava muito nervoso, não fui sem educação, mas eu estava muito nervoso, porque você passou um dia todo sem internet. E aí a pessoa não me deu um posicionamento completo sobre o horário, mas me ofereceu, vamos supor, eu tenho 500 megas, 700 megas, porque assim poderia voltar ao normal. E isso é tentar passar a perna no cliente, né? Porque se não tem internet, está com falha na área, ele vai te oferecer mais para acontecer isso? Eles tentam isso para colocar até uma nova adição de contrato. Às vezes as pessoas não prestam atenção nisso, mas é como passar um mel na boca do consumidor. Ah, por esse transtorno eu vou te dar tanto X de internet a mais. Então, assim, são coisas que eles tentam fazer para o consumidor se mantenha na base. E segundo, é como se fosse um acordo. Tipo, eu te dei um prejuízo, mas eu tô te dando um benefício para você não reclamar disso mais. Aí depende do que se encaixa para o consumidor. Por exemplo, eu, a título de exemplo, eu tive na praia esse ano, e chegando lá, eles me ligaram solicitando para trocar para uma oferta melhor do plano que eu tinha 7 anos na empresa. E aí, do nada, eles me ofereceram, tipo, 60 GB de internet por R$ 50, e no dia seguinte já converteu o plano, só que caiu 20 GB e apareceu uma fatura de R$ 70, por exemplo. Solicitei ligação durante 5 dias, protocolo. Vencendo o prazo de 5 dias, eles não resolveram, falou que não ia aplicar a oferta, que quem vendeu a oferta não estava correto e tudo mais. Quando eu ligo para a ouvidoria, eles convertem os 50 gigas para 100 e dão um desconto de R$ 40 da minha fatura. Então eu estou pagando R$ 30 num plano de 100 gigas, que é uma coisa absurda. Só que eles fizeram isso porque eles evidenciaram que eles fizeram errado. Eu aceitei? Aceitei. Só que aí condicionou a mim não continuar com o serviço. Agora, se eu falar assim, pô, eu quero cancelar o plano que tinha uma multa de R$ 1.000, porque ele não foi combinado com a gente, aí eu teria o direito de cancelar também, sem qualquer tipo de cobrança de multa, entendeu?
mesmo que fosse em período de teste ou algo do tipo. Entendi. Para finalizar rapidamente, tenho duas perguntinhas. É o seguinte, para contratar o serviço, eles, assim, beijam você dos pés à cabeça para você contratar o serviço deles e tudo. Mas para o cancelamento, eles são bastante ignorantes, né? Ocorreu isso quando eu fiz o cancelamento da antiga internet, não estava no meu nome. Só que eu era responsável e tudo, eles não efetuaram o cancelamento. E aí eu descobri tudo. É uma alerta para as pessoas que é o seguinte: se não fez, veio a fatura no seu e-mail, mande o seguinte: bom dia, ou dependendo, não estou de acordo com a fatura, quero a, quero a gravação de tudo que ocorreu para eu poder fazer o cancelamento. Gravações, enfim, tudo. É muito importante. Thales, eu sei que você está com muita pressa, mas o último aí é uma pergunta de todo mundo. Pode. Quanto tempo meu nome deve sair do SPC Serasa após o pagamento da dívida? Muitos brasileiros têm essa dúvida. Não, pode ficar tranquilo. Vamos lá. Então, na verdade, quando a gente fala de prazo legal, em si, expressamente o Código de Defesa do Consumidor fala que se o consumidor tiver o nome negativado ou a ser cadastrado nos órgãos de proteção ao crédito, assim que ele quitar, ele tem que ter um prazo para poder retirar esse nome. A gente tem, na verdade, um enunciado do STJ, que é o 548, que fala assim, ó, incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de 5 dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito. E aí a gente tem uma interpretação, porque às vezes a dívida é grande e o consumidor divide em parcelas. Então, o correto é, pagou integralmente o débito, a partir daquela data que o pagamento foi feito, são 5 dias úteis. Por que dias úteis? Porque às vezes tem um prazo de compensação do banco. Então, às vezes, a empresa, você fala que pagou, mas a empresa não recebeu o pagamento ainda. Então, se cai com 1 ou 2 dias, ela tem um prazo ainda de alguns dias úteis para poder retirar o seu nome do cadastro. Se foi parcelado a dívida, a partir do momento da primeira parcela ou da entrada, né, que a gente tem o costume de falar, eles têm 5 dias úteis para retirar o nome do consumidor do cadastro de proteção ao crédito. Se caso ele pague e não seja retirado, ele pode solicitar via administrativamente no PROCON e aí sim pode solicitar uma indenização por danos morais por negativação indevida, tendo em vista o acordo. Uma coisa bacana também para as pessoas lembrarem, Luan, é que a pessoa pensa assim, hoje já foi uma máquina, hoje antigamente do judiciário, das pessoas entrarem na justiça porque o nome foi negativado por uma dívida indevida. Ah, eu não contratei um empréstimo, não fiz uma compra, meu nome está sujo pelas lojas, vamos supor assim, americanas, um exemplo. Só que quando a gente fala isso, é necessário ver se o consumidor não tem nenhuma outra negativação no nome. Porque se ele não deve à empresa X, mas deve à empresa Y e foi negativado, o fato dele já ter o nome sujo não dá direito a ele à indenização por danos morais. Então é necessário que o nome dele esteja 100% limpo e tenha uma negativação indevida para que prejudique ele a ter acesso ao crédito, para que ele possa solicitar a indenização por danos morais e a retirada imediata do nome dele. Aí o valor vai variar de acordo com a situação. Então já teve mãe que precisava do nome para comprar remédio para o filho na farmácia e foi negado porque estava com o nome indevido, já ganhou 12 mil. Ah, teve um cliente que teve o nome negativado, mas é um cara que tem uma boa estrutura de vida, ganha 5 mil. Então, assim, depende do que o juiz vai entender da realidade e da gravidade do assunto em relação a isso. Mas o prazo são 5 dias úteis mesmo. Muito obrigado. E espero te ver novamente aqui no RPI Views, tirando dúvidas do direito do consumidor. Precisando, nós estamos à disposição. Muito obrigado pelo convite. E estamos aí, qualquer coisa, a gente está à disposição. Um próximo encontro aí que seja breve aí para nós. Com certeza. Pessoal, muito obrigado pela companhia de hoje. O RPI Views termina por aqui. Se vemos em uma próxima oportunidade, caso queira acessar o nosso Instagram, o QR Code está aparecendo aqui na tela. As minhas redes sociais e as redes sociais dos nossos convidados também vão aparecer aqui na tela. Tchau e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.